E aí, pessoal, o que fica da noite da classificação? Vamos falar de Diego Costa, vamos falar de Mike, de Kaique, de Cristaldo, de Gustavinho e da prioridade. O Grêmio vai a La Paz com o mesmo time? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. E agora a hora da LR Energia Solar, gente. Imagina você pagando apenas a taxa básica de luz. É isso que a LR faz com as suas placas solares. Então, conheça os kits promocionais. No link da descrição você tem todas as informações. Fala direto com o WhatsApp da LR e você pode ter em casa. Pode sim. No primeiro mês você já vai pagar um valor muito menor. Conheça a LR, mais de 1.000 projetos instalados. LR Energia Solar. Gente, ontem nós falamos sobre o jogo, sobre o que determina a importância de tentar construir a história. Tudo a gente já conversou. Mas é preciso fazer uma espécie de timeline que a gente costuma fazer no fim do dia do jogo, da importância do jogo, o que fica deste jogo. O técnico Renato ontem, após a partida, foi mais comedido, não entrou tanto em conflito, o que é importante também da gente salientar. Mas fica, por exemplo, uma grande preocupação que nós vamos tirar durante o dia. O que houve com o Gustavo Nunes, aquela entrada maldosa do jogador do Caxias, que não foi analisada pelo VAR, não foi analisada. O Diori até tem uma linha técnica daquilo, mas vamos torcer para que não tenha repercussão. Vamos torcer por isso. Precisamos muito do Gustavo, muito. Ele é a diferença técnica. Nós vimos, por exemplo, e também é preciso salientar, que o Soteldo está muito fora de forma, mas muito fora de forma. Vai demorar muito para voltar. Nós precisamos dizer que o lateral esquerdo acabou cometendo um ato muito fora do contexto. Tava 3-0 o jogo, levanta o pé lá na altura do rosto do jogador, correu o risco de ser expulso e foi. Mas é preciso dizer também que ele dentro do campo, enquanto esteve compondo o lado esquerdo, ele foi bem. Ele foi bem, ele jogou bem, ele é inteligente para jogar. É um bom lateral esquerdo que o Grêmio contratou junto ao Guarani. É um bom lateral esquerdo. Lembrando que depois do jogo o Renato diz que já multou o jogador, ou seja, ele culpa o jogador pela expulsão, foi multado em 20 mil reais. É preciso falar, por exemplo, da importância do Diego Costa, centroavante que dá uma linha muito diferente para o time. Fez ontem 2 gols mais uma vez, sendo que o segundo gol é uma preciosidade. É preciso citar a importância do João Pedro, que se constitui no titular absoluto do time. Aquela dúvida que se tinha acabou. Mas nós precisamos falar também do Kaique. Falhou de novo. O Grêmio está com dificuldade no gol. Dificuldade no gol. Kaique foi mal ontem. Nas vezes em que precisou dele, ele toma um gol que não pode tomar. A bola é uma cabeçada torneada, mas é uma cabeçada nele. Falhou. E depois um chute que também não é nada demais, ele espalma para frente, o mesmo jogador que fez o gol no rebote dele, acaba chutando uma bola para empatar o jogo. Ainda estava 3-1, né? Depois é o empate. Não pode. Não pode. O Grêmio precisa construir o seu goleiro. Precisa construir. Tava jogando, o Marquezinho tá voltando, mas não dá. Não dá. Ontem, outra preocupação, o PP bateu a cabeça, saiu do jogo cedo. O Grêmio ontem teve muitos contratempos no jogo. Contratempos. O Grêmio teve 2 lesões.
e o Grêmio, e lesões de pancada, né? Não é lesão muscular, e um expulso. E eu, por mais que a gente possa criticar tecnicamente o time no segundo tempo, eu não acho. Eu acho que naturalmente quando tu faz 3 gols, tu diminui, o jogo decide. E aí tu vai para um segundo tempo totalmente diferente. O time, o Renato tinha montado bem. Aí quando tu perde o Gustavo, que era o cara que poderia te dar esse desafogo, tu perde ele, o jogo aí sim, aí bota o. Nós poderíamos dizer que o Renato errou em botar o Soteldo, mas o Soteldo foi ali para ganhar ritmo e também acho para dar um recado que voltou tanto tempo depois. Mas não tem nenhuma condição. Nenhuma condição. Nenhuma. Isso o Grêmio vai ter que rever essa possibilidade aí. Acho que o mais adequado ali era o Nathan Fernandes. Mas aqui vai também, é preciso também colocar um Renato que sai muito fortalecido disso, porque ele avisou que o Grêmio estaria melhor e o Grêmio está melhor. O primeiro tempo do Grêmio foi o melhor momento do Grêmio na competição, com o Cristaldo muito mais ativo, muito melhor. E numa hora decisiva, o Cristaldo ontem fez um baita jogo de novo, correu, lutou, fez um gol. O Grêmio se ajusta. Uma pena que o Grêmio não repete o time, né? Porque o Mike tá fora e porque essa questão do Gustavo é uma questão que deve ser importante. A gente torce para não ser, mas hoje nós vamos esclarecer isso à noite ainda, né? Nós vamos falar hoje sobre isso, mas é uma preocupação e eu acho importante também que a gente relate aqui a nossa avaliação sobre como o Grêmio se ajustou, por que o Grêmio se ajustou e, de fato, as coisas estão muito melhores, né? Sobretudo em cima dessa capacidade de ofensiva do Grêmio. Um ponto negativo também ontem, mais uma vez, quando exposto, o Rodrigo Eli sentiu. O Rodrigo Eli não é um jogador ainda não é um jogador que dá essa confiança, o Grêmio precisa mais, mas as coisas estão muito bem definidas. O Juventude é muito mais time do que o Caxias. Muito mais time. Nós jogamos contra o Juventude aqui, vencemos, mas foi outro jogo. Apesar de outro momento do Grêmio também. O Grêmio hoje é muito melhor do que o time que enfrentou o Juventude. O Grêmio ali, por exemplo, não tinha o Gustavo Nunes ainda. Então o Grêmio hoje é muito mais time. Mas é preciso ler o que está acontecendo e acho que o Grêmio entra como favorito. Torcer hoje, gente, para Gustavo Nunes, tá? Essa é a torcida do dia. Para Gustavo Nunes. Nós vamos falar muito da noite sobre isso ainda, mas torcer por Gustavo Nunes é a nossa missão nesta quarta-feira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.